A manhã em Porto começava fria, com uma névoa leve dançando sobre o Rio Douro, nas ruas estreitas de Campanhã. Clara Mendonça ajeitava a mochila nas costas. Enquanto prendia os cabelos num coque apressado, tinha acabado de terminar o turno. No café onde trabalhava desde as 6 da manhã, e agora pedalava para fazer algumas entregas de bebidas artesanais. Um bico que pagava parte das contas atrasadas. Clara vivia correndo entre o emprego no café, as entregas e as pinturas que tentava vender à noite. Havia dias em que ela mal lembrava a última vez que dormira 8 horas. Mas hoje, enquanto pedalava pelas ruas de pedras irregulares em direção à Ribeira, tudo o que queria era fazer as entregas rápido e voltar para casa pintar do outro lado da cidade. Afonso Montenegro caminhava pela orla do Douro com passos firmes, terno, impecável. Relógio elegante. E a expressão séria de sempre estava ali para avaliar possíveis locais para a campanha internacional do novo vinho do Porto que sua empresa, menos a tradicional, Montenegro e Filhos, lançaria em breve. Afonso não confiava em publicitários. Por isso, gostava de ver cada cenário pessoalmente, sentir a luz, o ambiente, o clima, enquanto ajustava o casaco. Revisava mentalmente o cronograma de reuniões. Foi quando ouviu um barulho rápido, um chiado de freio. E, então, pá! Algo ou alguém menos bateu nele. Clara, distraída tentando olhar o GPS do celular, não viu o homem atravessando o caminho. A bicicleta derrapou e ela caiu de joelhos. O som de vidro quebrando ecoou pelo chão de pedra. Meu Deus! Senhor, desculpe! Eu não vi. Clara levantou-se rápido, esfregando o cotovelo ralado. E então viu o homem diante dela, elegante, alto, com uma postura que dizia: estou sempre no controle, mas agora ele não estava. Aos pés dele, pedaços de uma garrafa de vidro se espalhavam menos uma garrafa de rótulo escuro, antiga. Clara arregalou os olhos. Não. Era importante. Afonso respirou fundo, tentando manter a calma. Era um protótipo, um exemplar único. Clara sentiu o estômago cair. Eu pago. Juro que pago. Trabalho em 3 lugares. Posso parcelar. Posso... Afonso levantou a mão. Impaciente. Calma. Não precisa disso. Mas Clara continuou a falar. Desesperada, se quiser, eu faço limpeza. Posso trabalhar para o senhor? Posso. Ele suspirou. Cansado, eu disse: não precisa. Clara, finalmente, ficou em silêncio. O rosto dela estava vermelho. Não apenas pela queda, mas pela vergonha. Afonso ia se virar para ir embora quando viu algo no chão. Uma pasta caída da mochila dela. Algumas folhas voando com o vento. Ele se abaixou para pegar. E congelou. Eram desenhos. Belos desenhos. Ruelas da Ribeira, Ponte Luís e as fachadas coloridas das casas. Tudo delicado, cheio de sentimento, menos como se alguém tivesse colocado alma no papel. Afonso levantou uma das folhas. Foi você quem fez isto? Clara engoliu seco. Fiz. Sim. Mas são só uns rabiscos. Nada profissional. Ele não respondeu. Continuou analisando cada traço com atenção inesperada. Clara ficou inquieta. Se estiver estragado, eu posso tentar refazer. Você é talentosa, Afonso disse. Direto. Ela piscou. Surpresa. Eu? Ele devolveu os desenhos. Estou procurando um artista para ilustrar a nova campanha da empresa. Algo que capture o espírito do Douro e o que você faz. É exatamente isso. Clara riu, nervosa. O senhor está confundindo. Eu só desenho à noite. Não tenho formação, nem material bom. E, desculpe, mas eu acabei de atropelar o senhor. Afonso deu de ombros. Acidentes acontecem. E a garrafa? Eu resolvo outra. Clara ficou ainda mais confusa. Ele olhou fundo nos olhos dela. Vem amanhã a Montenegro e Filhos. Às 10? Para quê? Para começar a trabalhar. Clara regalou os olhos. Trabalhar? Eu não estou preparada.
Estará, Afonso respondeu com aquela certeza irritante de quem sempre tem razão. Ela hesitou. Ele completou. Contratação temporária. 2 meses. Pagamento justo. O coração de Clara bateu rápido. 2 meses. Era tempo suficiente para pagar dívidas. E talvez comprar tintas melhores. Mas o Montenegro, um mundo do qual ela nunca faria parte. Clara respirou fundo. Eu vou pensar. Afonso fitou-a por um momento. Depois disse: pense o tempo que quiser. Ele virou-se para sair, caminhando com a mesma elegância distante de sempre. Mas antes de desaparecer, olhou para trás. Só não demore muito. Clara ficou ali, parada, segurando os desenhos ao peito. Atrás dela, o Douro corria silencioso. E, mesmo sem entender o porquê, ela sabia. Naquele dia, a vida dela tinha mudado menos como o próprio curso de um rio. Na manhã seguinte, Clara desceu do autocarro em Vila Nova de Gaia, com o estômago embrulhado. O edifício da Montenegro e Filhos, visto de perto, parecia mais um museu do que uma empresa. Paredes de pedra antiga, ranelas altas, vinhas subindo pelas laterais e o cheiro sutil do vinho, envelhecido que escapava das adegas subterrâneas. Clara apertou a pasta com seus desenhos contra o peito. O que é que eu estou a fazer aqui? Pensou. Mas precisava do dinheiro. É? No fundo, algo nela dizia que não deveria temer oportunidades, menos mesmo aquelas que vinham em embalagens luxuosas demais. Logo ao entrar, foi recebida por uma mulher de uniforme impecável, uma governanta. Ou algo parecido. Mulher lançou um olhar rápido de cima a baixo. Um olhar que dizia tudo. Não pertence a este lugar. Bom dia. Bom dia. Sou a Clara. O senhor Afonso pediu que eu viesse às 10. A mulher manteve o sorriso protocolar. Claro, pode esperar ali, mas o tom era frio. Clara sentou-se numa cadeira dourada. Desconfortável por ser muito cara, muito brilhante, muito tudo. Funcionários passavam, olhavam de soslaio, cochichavam. Deve ser fornecedora ou estagiária? Com essa roupa? Difícil. Clara fingiu não ouvir, mas cada comentário espetava como agulha. Quase 20 minutos depois, uma porta grande se abriu. Afonso apareceu. Ele olhou para Clara menos, e por um breve instante, a expressão dele suavizou. Discretamente, quase imperceptível, Clara. Venha. Ela levantou-se, rápido. Deixando escapar o nervosismo, Afonso caminhou pelos corredores amplos, Clara atrás, sentindo-se como alguém entrando num reino que não era seu. Chegaram a uma sala iluminada, paredes com quadros antigos de paisagens do Douro. Afonso apontou para uma mesa. Pode colocar seus materiais ali. Clara tirou a pasta. Ainda tímida, senhor Afonso. Antes de começarmos, eu ainda não percebo bem o que quer de mim. Ele cruzou os braços. Quero autenticidade. As suas ilustrações têm alma. Nenhum designer me deu isso. Clara sentiu o rosto esquentar. Mas eu não sou formada. E pode haver artistas melhores. Afonso respondeu com calma firme. Eu não quero artistas melhores. Quero Bock. Clara piscou, desconcertada. Ele corrigiu imediatamente. Quero o seu olhar sobre o Douro. Nesse momento, a porta abriu sem aviso. Uma mulher elegante entrou, menos cabelos presos, num coque perfeito. Roupa sofisticada típica da alta sociedade portuguesa. Era Dona Isabel Montenegro, a mãe de Afonso, meu filho. Precisamos falar sobre o jantar de sábado. Ela só então percebeu. Clara, seu rosto mudou. E esta menina é, Afonso respondeu, a nova ilustradora temporária da empresa. Clara Mendonça. Dona Isabel inclinou levemente a cabeça. De onde? Clara tentou parecer confiante. Campanhã, senhora. Um silêncio desconfortável caiu. O tipo de silêncio que revela julgamento antes mesmo das palavras. Finalmente, Dona Isabel sorriu. Um sorriso educado, mas gelado. Bem-vinda, então. Espero que esteja à altura dos padrões da Casa Montenegro. Clara baixou o olhar. Eu vou fazer o meu melhor. Fazer o seu melhor nem sempre é suficiente. Minha querida
Isabel completou suave, como veneno. Clara sentiu o coração apertar. Queria ir embora. Queria desaparecer. Afonso interveio. Mãe, Clara tem talento. É isso que importa. Isabel levantou as sobrancelhas. Surpresa pela defesa, veremos. Respondeu. Antes de virar-se e sair da sala, com passos impecavelmente elegantes, a porta fechou-se. Clara respirou fundo, tentando esconder o embaraço. Desculpe. Acho que a sua mãe não gostou muito de mim. Afonso apenas ajustou as mangas do casaco. A minha mãe não gosta de ninguém no início. Essa frase, dita de forma tão simples, arrancou um sorriso discreto de Clara. O primeiro desde que chegara. Durante o resto da manhã, Afonso mostrou a ela as adegas, os corredores, o processo de produção. Clara ouvia tudo atentamente, mas o que mais a encantava eram os detalhes. O cheiro das barricas, as luzes douradas refletindo no vinho, a história de cada garrafa, enquanto ela fazia anotações rápidas. Perdida no mundo dela, Afonso a observava ao longe. Não como o homem observa a mulher, mas como alguém que vê, pela primeira vez em muito tempo, algo genuíno, algo leve, algo que a vida dele não tinha. Quando Clara notou o olhar, ficou sem jeito. O que foi? Afonso desviou imediatamente. Nada. Clara sorriu sozinha. Dois mundos estavam prestes a colidir, e os dois ainda não faziam ideia da força desse impacto. As semanas seguintes passaram depressa, misturando tinta, papel e o aroma doce das adegas. Clara já conseguia circular pelos corredores da Montenegro. E filhos sem se perder. Embora ainda sentisse os olhares desconfiados dos funcionários mais antigos, mas Afonso estava diferente. Não no comportamento, menos ainda era sério, metódico, reservado, mas havia algo novo no olhar dele quando observava Clara trabalhar. Uma espécie de curiosidade tranquila, um silêncio que não incomodava. E isso, sem querer, começou a mexer com Clara. Numa tarde fria, Clara e Afonso estavam numa sala com vista para o Douro. Ela desenhava pequenas ilustrações para os rótulos. Ele revisava contratos ao lado, em silêncio respeitoso. Foi então que a porta abriu. Sem bater, entrou uma mulher jovem, elegante, de vestido bege e perfume caro. Afonso, disse ela, como se o nome lhe pertencesse. Afonso ergueu o olhar e ficou rígido. Clara sentiu algo estranho no ar. A mulher sorriu, com segurança excessiva. Não vai me dar um abraço? Afonso levantou-se devagar. Helena. O nome atingiu Clara como um soco no estômago. A ex-noiva. A mulher que o deixara arruinado emocionalmente. A mesma Helena Vale que a alta sociedade de Porto adorava comentar menos bonita, bem-nascida. Perfeita demais. Ela abriu os braços e o abraçou sem esperar permissão. Afonso não a abraçou de volta, mas não a afastou de imediato. E isso já bastou para rasgar algo dentro de Clara. Quando Helena finalmente olhou para Clara, sorriu daquele jeito que não é sorriso, é território marcado. E esta é, Afonso respondeu, antes que Clara pudesse abrir a boca, a ilustradora da nova campanha. Ilustradora, apenas isso, Clara sentiu o coração esvaziar. Helena deu um pequeno riso. Claro, temporária. Clara engoliu seco. Afonso notou e desviou o olhar, como se também sentisse o peso daquela palavra. Depois que Helena saiu, Clara permaneceu concentrada nos papéis, tentando ignorar a sensação de invisibilidade. Afonso a observou discretamente. Clara. Ela levantou os olhos. Sim, não dê importância ao que ela disse. Ene, odei. Clara respondeu rápido demais. Rápido demais para ser verdade. Afonso aproximou-se um pouco. Você é essencial para este projeto. Clara sorriu sem humor. Essencial, mas temporária. Ele fechou o livro de contratos. Foi a palavra dela, não minha. Mas você não corrigiu. O silêncio caiu pesado. Afonso não tinha resposta, porque Clara estava certa. No dia seguinte, quando Clara chegou à empresa, reparou que os sussurros aumentaram. É ela. Aqui está sempre com o Afonso. Helena deve estar furiosa. A menina de campanha. Isso não vai
durar. O pior foi quando duas mulheres da administração passaram perto, coitada. Deve achar que tem alguma chance. Eles não misturam classes. Nunca misturaram. Clara caminhou rápido, com um coração pesando como chumbo. À tarde, durante uma sessão de revisão, Afonso percebeu algo errado. Você está distraída. Clara largou o lápis. Nada, diga. Não é nada que o senhor possa resolver. Afonso prendeu a respiração. É sobre Helena? Clara riu. Amarga. É sobre este lugar. Sobre os olhares. Sobre o fato de que todos sabem que eu não pertenço aqui. Afonso franziu o senho. Não deixe que essas pessoas façam você duvidar de si mesma. É fácil para se dizer. Clara respondeu, levantando-se. Nasceu com tudo. Eu nada tenho além do meu trabalho. Afonso também se levantou. Mais firme do que o habitual, eu não ligo para classes sociais. Clara encarou-o profundamente, mas o seu mundo liga. E ela saiu da sala antes que ele pudesse responder. No fim daquele dia, Afonso encontrou Helena esperando por ele na saída. Afonso, não vamos fingir. Você e eu somos perfeitos juntos. Sempre fomos. Isso acabou há muito tempo. Só porque você ficou magoado. Ela disse, tocando no braço dele. Afonso afastou a mão dela. Porque você me traiu. O rosto de Helena endureceu. E agora? Vai substituir a mim por uma artista pobrezinha? Afonso respirou fundo. E pela primeira vez, levantou a voz. Não fale dela assim. Helena riu. Sarcástica. Então, ela é importante. Afonso não respondeu. Mas o silêncio dele disse mais que qualquer palavra. Naquela noite, Clara caminhou sozinha pela ribeira, olhos marejados. Ela não queria Afonso. Não queria uma história impossível. Não queria ser ferida por alguém que nunca seria dela. Mas por alguma razão estúpida, o coração já não obedecia. Ela sentou na beira do cais, com as luzes refletindo no Douro, e sussurrou para si mesma. Eu não posso sentir isto. O devo. Mas estava sentindo, e era exatamente isso que a aterrorizava. Os dias seguintes foram tensos. Envoltos numa névoa de silêncio mal resolvido, Clara continuava a trabalhar, mas agora evitava Afonso sempre que podia. Chegava mais cedo, saía mais tarde, deixava anotações em vez de falar com ele. E, paradoxalmente, Afonso parecia perceber cada afastamento, cada resto dela, cada silêncio novo. Ele tentava chamá-la. Clara. Podemos conversar? Agora não. Só 5 minutos. Não tenho, mas a verdade era simples. Clara tinha medo de ouvir algo que a ferisse ainda mais. Numa manhã chuvosa, Clara foi chamada à sala do segundo piso para entregar rascunhos da nova linha de garrafas. Quando passou pelo corredor, reconheceu a voz de Dona Isabel. Ela falava ao telefone, porta entreaberta. Clara não costuma ouvir conversas alheias, mas o nome Afonso a fez parar por um segundo. Sim, Helena. Concordo. A família Vale sempre foi a melhor opção. Não só pela imagem, mas pelos investimentos. Clara congelou. Afonso não percebe o que é melhor para ele. Mas isso muda em breve. O coração dela começou a bater descompassado. O casamento entre as nossas famílias vai estabilizar a empresa, fortalecer as marcas. Lógico. Clara levou a mão à boca. Casamento entre Afonso Montenegro e Helena Vale. Sim, querida. Eu já estou a preparar o jantar de sábado. Afonso não sabe ainda, mas a decisão está tomada. Clara sentiu o chão sumir. Ela deveria ir embora, mas ficou ali, enraizada. E quanto àquela menina? Isabel suspirou com desprezo. É só uma fase dele. Ele sempre teve essa mania de proteger causas perdidas. Vai passar. Caças perdidas, era isso que ela era. Clara deu um passo para trás, tentando não desabar ali mesmo. Uma lágrima caiu sem permissão. Ela virou-se para sair, e deu de frente com Afonso. Ele vinha pelo corredor, segurando alguns documentos. Quando viu o rosto dela, empalideceu. Clara, o que houve? Ela balançou a cabeça, engolindo o soluço. Nada. Ele segurou-lhe o pulso.
desesperado. Por favor, olha para mim. Clara levantou o rosto molhado de lágrimas. Afonso ficou pálido. Clara, quem fez isso? Ela riu de nervoso. Ninguém precisou fazer nada. Eu só ouvi. Ele entendeu na hora. Isabel. Helena. O jantar. O plano. Afonso deu um passo em direção a ela. Clara, eu não concordei com nada disso, mas também não negou. Ele empalideceu. Eu ia falar contigo hoje. Ia explicar. Explicar o quê? A voz dela saiu fraca. Que vai casar com ela para proteger a empresa. Afonso fechou os olhos, como se tivesse levado um golpe. Clara, eu não quero Helena. Clara respirou fundo, tremendo. Mas quero o mundo dela. Silêncio. Silêncio cortante. Afonso tentou outra vez. O que eu sinto por ti não é simples. Clara sorriu triste. Eu sei. E é exatamente esse o problema. Ele estendeu a mão para toquá-la, mas Clara recuou. Não faça isso. Clara. Clara, eu não consigo estar num lugar onde sou vista como uma distração. Ela respirou fundo. E eu não vou competir com Helena. Não nasci para isso. Afonso pareceu desmoronar. Não vais embora? Eu preciso. Clara, por favor. Afonso. Doeu demais. Eu não posso ficar. O silêncio que se seguiu foi o mais triste que ele já conheceu. Clara arrumou suas coisas. Naquela mesma noite, guardou os lápis, as tintas, as folhas com rascunhos que talvez nunca fossem usados. Quando estava prestes a fechar a pasta, parou para olhar o último desenho, um barco no Douro, com duas figuras ao fundo, uma observando, a outra afastando-se. Ela dobrou o papel devagar e foi embora, na janela do escritório. Afonso viu a pequena figura de Clara atravessando o pátio sob a chuva. Ele levou a mão ao vidro, impotente, e sussurrou. Clara, eu devia ter te segurado antes, mas já era tarde demais. A chuva não parava naquela noite em Porto. Afonso ficou durante longos minutos parado à janela, observando Clara desaparecer entre as sombras do pátio. Era como ver algo precioso escorrer pelos dedos. Algo que ele não soube segurar. Um nó. Apertou-lhe o peito. Incomum. Quase desconhecido. Mas real. No dia seguinte, a reunião com a família Vale aconteceu. Afonso entrou na sala com o rosto fechado. Encontrou Helena e seus pais sentados como se já fossem donos do lugar. Helena abriu um sorriso confiante. Afonso estava à nossa espera. Ele sentou-se devagar. O que é que vocês realmente querem? O pai de Helena, Senhor Vale, cruzou as mãos. Uma aliança sólida, a fusão das duas marcas. O mercado internacional exige estabilidade familiar. Afonso arqueou uma sobrancelha. Estabilidade familiar, ou acesso às nossas adegas e territórios? Helena suspirou, impaciente. Por favor, Afonso, não seja dramático. Ele manteve-se frio. Tu me traíste no passado. Sumiste da minha vida por 3 anos. Agora, voltas. No exato momento em que precisamos reorganizar contratos? Silêncio. Helena desviou o olhar por um segundo. E esse segundo denunciou tudo. Afonso respirou fundo. Isto não é amor. É conveniência. O pai dela tentou intervir, meu rapaz. Não veja as coisas assim. Afonso levantou-se abruptamente. Não vou discutir a minha vida sentimental como se fosse um item de negociação. Helena levantou-se também, irritada. A tua mãe concorda conosco. A minha mãe está errada. Afonso respondeu, firme. A porta abriu. Dona Isabel entrou. Tensa. Afonso, podemos falar lá fora. Ele encarou-a com um ressentimento que raramente mostrava. Não, mãe. Vamos falar aqui. Helena engoliu em seco. Afonso. Por que essa atitude? É por causa daquela menina? O olhar dele queimou. O nome dela é Clara. Dona Isabel revirou os olhos. Meu filho, não complica. A empresa precisa desta união. Não vais deixar tudo desmoronar por uma rapariga sem futuro. Foi a frase que quebrou definitivamente algo dentro dele. Afonso aproximou-se.
tanto que Isabel teve de recuar um passo. Nunca mais a desrespeite. O silêncio na sala ficou pesado, quase palpável. Dona Isabel sussurrou: estás a cometer um erro terrível. O único erro seria viver uma vida que não é minha. Ele pegou o casaco e saiu, sem olhar para trás. Afonso dirigiu direto até Campanhã. Sob chuva pesada, o bairro era simples, com prédios antigos e roupas penduradas nas varandas. Ele subiu as escadas com passos rápidos e bateu na porta onde sabia que Clara morava. Uma senhora idosa abriu. Boa tarde. A Clara está? A mulher franziu a testa. A menina Clara já não mora aqui. O coração de Afonso disparou. Como assim? Ela disse que ia ficar fora uns tempos. Nem deixou morada nova. Ele engoliu seco. A senhora sabe onde ela pode ter ido? A senhora fechou um pouco a porta, desconfiada. Só sei que estava muito triste quando saiu. Afonso passou a mão no cabelo, frustrado, sentindo a própria respiração pesada. Se ela voltar, por favor, diga que eu preciso falar com ela. A porta fechou devagar. Afonso ficou parado sob a chuva do corredor. Sozinho, o som das goteiras enchendo o espaço vazio, ele voltou para o carro. Ostere, mulas pela primeira vez na vida. Afonso Montenegro estava com medo. Medo real. Medo de que Clara tivesse ido embora para sempre. Ele bateu com a mão no volante, olhando para o vazio à frente. Clara, onde você está? E naquele instante, percebeu a verdade que negou durante semanas. Não era apenas culpa, não era apenas desejo de proteger, não era apenas admiração. Era amor. E ele estava a perdê-la. Clara não desceu mais a ribeira, não passou mais pelos trilhos do elétrico, nem pelas ruas antigas onde costumava desenhar. Porto, que sempre fora casa, agora parecia apenas um eco doloroso. No dia seguinte, a sua partida da empresa. Ela pegou o primeiro comboio que encontrou, sem destino exato, sem plano. Só queria respirar, sem sentir o peso do sobrenome Montenegro sobre o peito. Acabou descendo em Aveiro, menos a Veneza portuguesa, com seus canais tranquilos e barcos coloridos. O vento fresco e o cheiro à maresia ajudavam a acalmar o coração. Clara alugou um pequeno quarto numa casa simples, de paredes amarelas, gerida por uma senhora amável chamada Dona Turiza. Ficas o tempo que precisares, menina, a mulher disse, sem fazer perguntas. Era tudo o que Clara precisava. Silêncio, anonimato, tempo. Mas à noite, quando se deitava, a imagem de Afonso surgia inevitavelmente, a forma como ele a olhava quando ela desenhava. O cuidado disfarçado, a vulnerabilidade, que ele tentava esconder de todo mundo. Menos dela, ela tapou o rosto com as mãos. Preciso esquecer, mas não conseguia. Em Porto, Afonso percorria a cidade inteira. Campanhã, Bonfim, Matozinhos, Gaia, cafés onde ela desenhava, pontes onde ela caminhava, a universidade onde estudou um semestre antes de desistir. Nada. Cada não. Cada não sei de quem está a falar, era como um golpe. Numa noite particularmente fria, ele voltou às adegas da Montenegro e Filhos para buscar alguns papéis, tentando distrair-se. Mas encontrou algo inesperado na sala de rótulos. Uma pequena folha esquecida no chão. Ele a pegou. Era um desenho. O Douro, ao entardecer, com cores suaves e traços delicados, inconfundíveis. No canto inferior, assinada discretamente. Clara M. Mas o que chamou a atenção dele não foi o desenho. Foi o verso da folha, onde havia uma anotação a lápis. Um dia, quero ver os moliceiros de Aveiro. Afonso largou tudo. Aveiro. Era uma chance mínima. Mas era tudo o que tinha. Na manhã seguinte, pegou o carro e dirigiu para sul. A estrada parecia interminável, mas no peito dele havia algo novo, menos algo que misturava desespero e esperança. Afonso Montenegro estava disposto a atravessar o país inteiro se fosse preciso. Por ela. Enquanto isso, Clara caminhava pelas margens tranquilas do canal, observando um moliceiro passar. Seu coração apertou. Ela lembrou de Afonso mostrando-lhe a adega principal, falando com paixão sobre o vinho do Porto.
e como, sem querer, deixar escapar um sorriso raro quando ela elogiou uma das barricas mais antigas. Clara fechou os olhos. Lutando contra as lágrimas, você não pode viver presa a alguém que não é seu, murmurou para si mesma, mas o Cora, esse teimoso, não obedecia. Ao chegar a Aveiro, Afonso estacionou o carro perto do canal central. Desceu, olhou à volta, tentando respirar fundo. Não sabia por onde começar, mas quando deu o primeiro passo, ele notou algo no banco junto à água. Um caderno de capa vermelha. Um dos cadernos que Clara sempre carregava. Afonso aproximou-se devagar, como se tocasse em algo sagrado. Pegou o caderno. Abriu. Primeira página. Um rascunho dos barcos de Aveiro. Segunda página. Uma paisagem do Douro. Terceira página. Um retrato dele, inacabado, mas inconfundível. Afonso apertou o caderno contra o peito. Ela estava ali, em Aveiro. E talvez, ainda não fosse tarde demais. O fim da tarde caía sobre Aveiro, tingindo os canais de dourado. Clara caminhava devagar, segurando um saco de compras simples, tentando ignorar a saudade que insistia em apertar seu peito. Ela respirou fundo. Mais um dia. Você consegue... Mas ao virar a esquina do canal principal, parou, congelou. Ali, em pé, diante da água silenciosa, com o casaco escuro ainda molhado de chuva e o olhar perdido. Afonso. Clara levou a mão à boca. Não podia ser real. Ele se virou devagar, como se tivesse sentido a presença dela antes mesmo de vê-la. Quando seus olhos se encontraram, o mundo parou. Não havia barcos, turistas, vento, só os dois. Afonso deu um passo, depois outro. Clara recuou meio passo, assustada com o próprio coração batendo forte demais. Clara. A voz dele saiu, rouca, cansada, partida. Eu te procurei por toda parte. Ela apertou o saco contra o peito, tentando controlar as emoções. Afonso, por que está aqui? Ele respirou fundo, aproximando-se. Porque sem você, tudo o que tenho não vale nada. Clara desviou o olhar, os olhos marejando. Não diga isso. Você tem uma empresa inteira para cuidar. Uma família, um nome. Eu tenho tudo, menos o que realmente importa. Clara fechou os olhos, balançando a cabeça. Eu não posso competir com o seu mundo. Afonso se aproximou mais um passo. Agora estavam perto o suficiente para sentir a respiração um do outro. Você não precisa competir com nada. Ela engoliu seco. E o jantar de sábado? O casamento arranjado? Os planos da sua mãe? Aquilo tudo era mentira? O rosto dele endureceu. Não contra ela, mas contra aquilo que o ferira também. Eu nunca aceitei aquele acordo. Nunca. Mas você não disse nada. Afonso se aproximou mais, com sinceridade dolorosa nos olhos. Porque eu estava com medo. Clara o encarou, surpresa. Medo de quê? Ele respirou fundo, de te perder. E ao mesmo tempo, de não ser suficiente para você. Clara riu, amarga. Você é Montenegro. Eu sou ninguém. Afonso tocou levemente na mão dela, menos um toque suave, quase implorando. Você é a única pessoa que me vê como homem, e não como herdeiro. Clara sentiu a garganta fechar. Ele continuou, voz baixa e sincera, eu passei anos sendo metade. Metade responsabilidade, metade tristeza. Quando você chegou, ele hesitou, buscando as palavras. Eu finalmente me senti inteiro. Uma lágrima caiu no rosto de Clara. Afonso, por que você só diz isso agora? Ele deu um passo final, ficando a poucos centímetros dela. Porque agora, eu sei. O medo de te perder é maior do que qualquer tradição, nome ou negócio. O silêncio entre eles ficou cheio de sentimento, de dor e de verdade. Clara finalmente levantou a mão e encostou no peito dele. O coração dele batia rápido. Eu não queria ir embora, ela confessou num sussurro. Mas eu achei que você nunca me escolheria. Afonso segurou o rosto dela com cuidado.
como se ela fosse algo frágil demais para o mundo. Clara, eu escolho. Você. O canal refletia as luzes da cidade. Os barcos passavam devagar, como se respeitassem aquele momento. Clara respirou fundo, lágrimas correndo livres. E se sua família nunca me aceitar, então eu construo uma vida fora daquele mundo. Ele respondeu, sem hesitar. Contigo. Clara sorriu entre lágrimas. E, pela primeira vez, desde que tudo começou, ela acreditou. Afonso aproximou-se mais um pouco, encostando a testa na dela. Se você deixar, quero levar você de volta, mas não como funcionária, não como projeto, como alguém que é minha. Clara fechou os olhos. Eu deixo. Afonso sorriu aliviado, quase quebrando. E ali, à beira do canal, com Aveiro silenciosa ao redor, eles se beijaram, não como dois mundos diferentes, mas como duas metades que finalmente se encontravam. O regresso a Porto foi silencioso, mas não desconfortável. Clara observava a estrada pela janela, sentindo-se como alguém que finalmente podia respirar. Afonso, ao volante, lançava olhares discretos, como se confirmasse a cada minuto que ela estava mesmo ali, que não era mais um sonho que escapava. Quando entraram na cidade, o céu estava cinzento, típico do norte, mas no coração de Clara havia luz. Ao chegar à casa dos Montenegro, Afonso desligou o carro e virou-se para ela. Se quiser, posso entrar? Sozinho. Clara respirou fundo. Não. Eu preciso enfrentar isso também. O olhar dele se suavizou. Estou contigo. Eles subiram as escadas juntos. A porta abriu-se antes que pudessem bater. Dona Isabel estava ali, elegante como sempre, fria como sempre, mas dessa vez havia algo diferente no olhar dela. Talvez surpresa, talvez medo. Afonso. Finalmente, o olhar dela caiu sobre Clara. Vejo que a trouxesse de volta. Clara sentiu o coração apertar, mas manteve-se firme. Afonso segurou suavemente sua mão diante da mãe. Um gesto simples, mas poderoso. Sim, mãe. Trouxe. Dona Isabel cruzou os braços. E o jantar com os Vale? Os empresários já perguntaram. Cancelei. Afonso interrompeu. E não há acordo nenhum. Isabel empalideceu. Estás a destruir anos de tradição. Afonso aproximou-se dela, mas sem agressividade, menos apenas com verdade. A tradição nunca cuidou de mim. Clara cuidou. Clara engoliu seco, emocionada. Dona Isabel cerrou os lábios. Ela não pertence ao nosso mundo. Antes que Afonso respondesse, Clara deu um passo à frente. Com calma, com dignidade. Senhora, eu sei. Sei que não venho da mesma classe. Sei que não tenho sobrenome, nem história, nem riqueza. Isabel arregalou levemente os olhos. Clara continuou. Mas eu não quero nada do seu filho que não seja ele mesmo. Silêncio. Clara completou. Se eu não for suficiente para o mundo de vocês, tudo bem, mas sou suficiente para o meu. Afonso olhou para ela como se estivesse vendo o sol nascer. Dona Isabel ficou sem resposta pela primeira vez. Depois de longos segundos, ela respirou fundo. O amor não sustenta uma casa. Menina. Clara sorriu com gentileza, não com ironia, mas sustenta um coração. Esse vezes. Isso basta. Afonso apertou a mão dela, emocionado. Dona Isabel desviou o olhar, e nesse gesto havia rendição. Não total, não calorosa, mas a primeira rachadura no muro que ela mesma construiu. Afonso, faz o que quiseres, ela murmurou. Derrotada. Só. Não te arrependas. Ele respondeu. A única coisa que lamento é não ter escolhido Clara antes. No dia seguinte, Helena Vale retirou-se discretamente da empresa. A notícia correu, mas perdeu força rapidamente. Menos. Ninguém vence contra uma escolha feita com o coração. A empresa sobreviveu. Melhor, floresceu. E o novo rótulo ilustrado por Clara menos um barco no Douro ao pôr do sol tornou-se um dos mais vendidos da década. No lançamento oficial, Afonso apareceu ao lado dela, sem esconder nada. Nem medo, nem orgulho, nem amor. Meses depois, numa tarde calma, Clara
e Afonso estavam sentados nos degraus que davam para o rio. Ele encostou a cabeça no ombro dela. Algo raro para alguém sempre tão contido, Clara. Fica comigo. Não por causa do meu nome, por causa do meu coração. Clara sorriu. Olhando o Douro brilhando, ele já é meu faz tempo. Afonso riu baixinho. Aquele riso que só ela conseguia arrancar. E os dois ficaram ali, em silêncio confortável, observando o rio seguir seu curso, menos assim como eles, que finalmente encontraram o caminho certo. E foi assim que o herdeiro dos Montenegro e a menina de Campanhã provaram que dois mundos não precisam ser iguais para caberem um no outro.